Eu não vou dizer boa tarde, bom dia, nem boa noite. Eu vou dizer boas-vindas. Eu trabalho no curso Bismart, no pré-vestibular Bismart, e nós somos o primeiro curso de São Gonçalo especializado no Enem e especializado na prova da UERJ. Isto significa dizer que o nosso curso é transdisciplinar, assim como a prova do Enem. O que significa isso? Dentro de uma questão de história, você terá história do Brasil, você terá atualidades, sociologia e filosofia, literatura e material para você fazer uma boa prova de redação. Isto faz toda a diferença para você sair bem na prova do Enem. Então, eu vou dar uma aula demonstrativa sobre Guerra Fria para que você veja a nossa metodologia de trabalho. Começa agora a aula sobre Guerra Fria. Presta atenção na interdisciplinaridade de como eu vou mesclar os conteúdos de história, os conteúdos de sociologia da comunicação, ciência política e redação. Material para você fazer uma boa redação. Porque a Guerra Fria não deixa de ser também um tema sobre atualidade. Escuta só uma coisa. A Europa está em frangalhos. Estamos em 1945, o final da Segunda Guerra Mundial. Surgem daí duas grandes superpotências. Os Estados Unidos, de um lado, defendendo o sistema capitalista e liberal, e a União Soviética, de outro, defendendo o sistema comunista, socialista, leninista, marxista. Vamos devagar para você entender. No final do século XIX e início do século XX, nenhum país se enquadra também neste sistema liberal e econômico. Para além disso, nós temos, no final do século XIX, outra grande ideologia surgindo na Europa. O famosíssimo livro de Karl Marx, o 18 Brumário, um panfleto comunista que diz: um espectro ronda a Europa. Aqueles trabalhadores ceifados de seus direitos, que não tinham direitos sequer de trabalhar 8 horas por dia, que muitas vezes ficavam 12, 14, 16 horas por dia, mulheres trabalhando e crianças, precisava ser modificado na Europa. Karl Marx e Friedrich Engels, dois amigos, dois sociólogos, ou melhor, dois filósofos historiadores, lançam então o Manifesto do Partido Comunista, que irá rever as relações de trabalho entre patrões e empregados. Eu vou repetir: um espectro ronda a Europa. Isto significa dizer, sem meias palavras, um cataclismo, um terremoto tomará conta das relações sociais que envolve os países capitalistas centrais, a saber, Alemanha, Inglaterra, França e a nascente Itália. Mas eu estou te dando substâncias para que você saiba quais são as duas ideologias que irão dominar o século XX no pós-Segunda Guerra Mundial. Lembrando aos senhores e às senhoras que a Segunda Guerra Mundial é um conflito que vai de 1939 a 1945. Há um famoso diplomata norte-americano chamado George Kennan que faz um longo telegrama à Secretaria de Estado norte-americana dizendo: é preciso conter o comunismo no mundo. Ele se intitula como Mr. X, Senhor X. Não se identifica no documento. É lógico que ao longo da história nós saberemos que este documento parte de George Kennan, um alto funcionário da chancelaria norte-americana. Amigos, o primeiro presidente norte-americano que pega o que estamos chamando de Guerra Fria se chama Harry S. Truman. O presidente Truman, que logo após a morte de Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, assume a presidência americana, detalhe, sem saber que os Estados Unidos possuíam 2 bombas nucleares, prontas
para ser atiradas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Ele não sabia do tal projeto Manhattan, mas ele faz a doutrina Truman baseado nesse telegrama do George Kennan, do Mr. X, que é: temos que conter o avanço comunista no mundo. Isto não é pouca coisa. Isto definirá os primeiros 10 ou 15 anos de como os Estados Unidos da América dominarão a sua diplomacia e dirigirão a política do mundo. Apesar da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ter um grande papel na Segunda Guerra Mundial, ela perde 25 milhões de soldados e de civis. Eu vou repetir, porque o número parece assustador. Ou melhor, o número é assustador. 25 milhões de civis morrem na União Soviética. Estamos falando de 25 milhões de russos. Até a pirâmide etária da União Soviética é afetada. Isto significa dizer que a União Soviética, assim como a Europa Ocidental, sai do conflito em frangalhos. É preciso, então, que uma nação surja no mundo. Os Estados Unidos da América, com o seu American Way of Life, ou, melhor dizendo, o estilo de vida norte-americano. Faz toda a diferença no mundo os Estados Unidos da América terem construído um sistema de segurança coletivo, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, para se defender do maior exército territorial que a Europa já vira, o exército da União Soviética, ou, em outras palavras, o Exército Vermelho. Meus amigos, eu quero dizer uma coisa. Em 1945, os Estados Unidos possuem a capacidade nuclear, arrasam 2 cidades japonesas. Para além de não ter entrado no Japão, não ter tido a necessidade de entrar no Japão por causa disso, porque o imperador Hirohito não deu a redenção que o presidente Truman esperava, isto também serviu de aviso à União Soviética como, por favor, não abra as tuas asas, porque nós estamos preparados para um conflito com uma arma poderosíssima, nunca dantes vista na humanidade e que pode arrasar o seu território. Para além de demonstração de força para o Japão, as armas, o artefato nuclear serve de dissuasão no que chamamos de Guerra Fria, que agora definiremos a sua data de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o marco do telegrama, do grande telegrama feito por George Kennan, o Mr. X, ao presidente Truman, até 1991, quando a União Soviética se esfarela. Faz toda a diferença que o Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, sendo polonês, queira retornar à sua cidade. Ele foi designado pelos cardeais do Vaticano em 1978 para ser o novo líder da Igreja Católica. Acontece que há um detalhe muito interessante nessa história. O Papa era polonês e a Europa fazia parte do que Winston Churchill chamou de cortina de ferro. Aqueles países que protegeriam Moscou de uma possível invasão alemã no futuro. O Papa diz que as autoridades soviéticas apontem as baionetas e os canhões para o meu peito, mas eu entrarei dentro da Polônia e dos países que eu quiser e ninguém me impedirá. É o que acontece. A liderança soviética não impõe restrições para a entrada do Papa na Polônia. Nós sabemos que o comunismo era um sistema de governo opressivo, não tinha eleições livres e o mandante da Polônia era escolhido dentro de Moscou, o que significa dizer que o povo estava alijado do poder quando João Paulo II ascende ao papado. Eu quero dizer outra coisa. Assim como peças de dominó que caem como um castelo, ou um castelo de cartas, onde você retira uma carta e todo o castelo cai,
A entrada do Papa na Polônia define definitivamente, junto com a parceria entre o Vaticano e os Estados Unidos, capitaneados pelo presidente Ronald Reagan, uma nova política mundial, a política da agressividade ou da Segunda Guerra Fria. Eu estou adiantando para vocês um assunto, porque a Guerra Fria ela é muito longa, ela vai do pós-Segunda Guerra até 1991. Alguns até dizem até 1989, quando o Muro de Berlim cai. Mas é importante que você saiba que esta guerra tem fases. Guerra Fria é um nome genérico para designar mais de 50 ou 60 anos de conflito entre duas nações antagônicas, que têm duas ideologias diferentes, duas culturas diferentes, duas formas de fazer política diferentes. Falamos do liberalismo americano, deixai fazer, deixai passar. Lembra dos Founding Fathers americanos, dos pais fundadores que fundam os Estados Unidos com o mote nós, o povo, we the people, nós, o povo, fundaremos estes Estados Unidos da América sobre a égide da liberdade, da igualdade de direitos e da soberania popular, ou em outras palavras, do discurso de Gettysburg por Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, você que viu o filme de Lincoln com Daniel Day-Lewis há pouco tempo, onde ele diz, nos Estados Unidos nós teremos o governo do povo, para o povo e pelo povo. Amigos, isto não é pouca coisa. Nós estamos falando de um governo de matriz liberal. E para falar de um governo de matriz liberal, você tem que entender o que é liberalismo. O liberalismo econômico faz com que as leis de mercado construam a economia do país. Diferentemente, voltando um pouco na história para você entender a Guerra Fria, diferentemente da União Soviética, onde você tinha o dirigismo estatal, onde você tinha a organização do Estado para dizer o que deve ser a demanda e o que deve ser consumido pela oferta. Em uma palavra, não havia liberdade na União Soviética, nem política, nem econômica. Ainda que houvesse igualdade, não havia liberdade. Nos Estados Unidos, temos um governo diferente. Ainda que com suas críticas e ainda que a violência norte-americana e que o racismo americano sejam profundos, e isto é verdade, sempre foi, nos Estados Unidos da América há, com certeza, eu digo sem medo de errar, liberdade econômica. Há, claro, hoje em dia, uma grande desigualdade social, e não podemos negar, mas a fundação dos Estados Unidos, a Constituição de 1784, ela tem um espírito, ela é fundada sobre a liberdade do povo em relação ao governo. Isto fará toda a diferença na Guerra Fria. Então, já definido as duas ideologias que marcam estes dois sistemas, estes dois polos políticos, ideológicos e econômicos, vamos falar propriamente da Guerra Fria, já que explicamos em linhas gerais qual é a ideologia que faz com que estes dois governos lutem entre si. A Segunda Guerra Mundial está perdida pela Europa. Surgem os Estados Unidos e seu plano Marshall para reviver os anos de ascensão e de glória da Europa, dando dinheiro a fundo perdido através de suas empresas para que a Europa compre produtos americanos, peças americanas, claro, dando dinheiro para os Estados Unidos, porque eles também não são bobos, não há nação boba no mundo, e para que a Europa se reerga. Há muito dinheiro a fundo perdido investido no plano Marshall nos Estados Unidos.
Em relação à Europa, isto não significa dizer de modo algum que não tenha havido no Plano Marshall um quê de generosidade dos Estados Unidos. Aliás, não só generosidade, mas cálculo político, porque não dá para brincar de capitalismo sozinho, não é verdade? Então, forma-se, eu estou falando, eu quero dizer, eu quero afirmar que se forma rapidamente um bloco econômico homogêneo, que é o bloco dos países ocidentais capitalistas. Pós-Segunda Guerra Mundial, eu estou falando do sistema de segurança coletivo conhecido aqui no Ocidente como OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte.